E seguindo a nossa série de vídeos sobre expressões algébricas, nesse vídeo nós vamos aprender como fazer soma e subtração de monômios e polinômios, porém quando aparece uma coisinha a mais na nossa expressão algébrica que antes não tinha, que é exatamente o parênteses. Para quem viu, na verdade, os vídeos anteriores, viu que quando nós temos uma expressão algébrica, nós conseguimos deixar ela mais curta, juntando alguns termos que são semelhantes, ou seja, aqueles monômios que possuem exatamente a mesma parte literal, ou seja, exatamente a mesma letra. Porém, antes da gente fazer isso, nós temos que fazer uma coisa que é sumir com o parênteses. Primeiro vamos sumir com ele e depois fazemos os mesmos passos que nós vimos no segundo vídeo. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer, percebam que esses monômios aqui que tem antes, eles não fazem parte ainda do meu parênteses. Então, esses que não fazem parte ainda do meu parênteses, eu vou simplesmente copiá-los aqui na parte de baixo. Então, copiando aqui eles, só copiei, certo? Daqui para frente, vou até fazer agora uma marquinha aqui para vocês. Daqui para frente, nós vamos primeiro fazer com que esse parêntese suma e colocar daqui para frente o resultado que vai dar do que nós vamos fazer aqui. Sempre quando nós temos um parênteses, sabemos que aqui grudado nele, quando não temos nenhum número, tem um que está na verdade escondido lá. E esse número está sempre multiplicando todo mundo que está aqui dentro do parênteses, ok? Então, nesse caso, não tinha nenhum número grudado aqui no parênteses, então eu sei que era um que estava escondido lá. Esse 1 está multiplicando todo mundo que está lá dentro. Então, eu vou fazer a multiplicação desse número com todo mundo que está dentro do parênteses. Então, como é que nós fazemos isso? Vou fazer a multiplicação primeiro do 1 com o monômio a ao quadrado. Só que nós vimos que quando nós estamos multiplicando um número com uma letra, vou colocar até aqui no cantinho para a gente poder ver, vou colocar até no cantinho para a gente poder ver, fazendo a multiplicação do 1 com esse daqui, vai ficar 1 vezes a ao quadrado. Então, o 1 multiplicado por a ao quadrado vai ficar o a ao quadrado mesmo. Como esse a ao quadrado ele era positivo, então ele vai continuar sendo positivo, então eu vou colocar o sinal de mais aqui antes dele. Agora, fazendo a multiplicação do 1 com outro termo que está dentro do nosso parênteses. Multiplicação, então, do 1 vezes o 4b. Novamente, qualquer coisa multiplicada por 1 vai dar ela mesma, então eu vou colocar aqui mais 4b. 4b porque é o resultado da nossa multiplicação e o sinal de mais antes dele porque ele aqui estava positivo, ele continua sendo positivo porque nós multiplicamos ele por 1, então fica exatamente o mesmo sinal aqui. Então, qual que é a dica que eu vou dar para vocês? Sempre que tiver esse 1 antes do parênteses, que é no caso quando não tem nada e vocês sabem que tem 1 lá dentro, se esse 1 for positivo, significa que basta vocês copiarem exatamente o que tem aqui dentro do parênteses. Só copiem, não precisa nem fazer a distributiva que nós fizemos. Assim vocês ganham tempo em qualquer conta. Então, vou fazer a mesma parte que nós tínhamos feito antes, mas sem precisar fazer a distributiva, porque eu sei que a multiplicação desse 1 com todos aqui não vai mudar nada nele. Agora sim, tendo esses valores, sumimos com os parênteses e agora nós conseguimos juntar as partes semelhantes, os monômios semelhantes, que são aqueles que têm a mesma letra. Nós conseguimos ver que aqui nós temos o monômio a ao quadrado e aqui nós temos outro monômio a ao quadrado. Conseguimos juntar os dois então. Aqui na frente do a nós não temos nenhum número, então significa que aqui nós temos o 1 que está escondido ali. Fazendo então a soma do 2 mais 1, nós temos 3a ao quadrado. E agora nós vamos somar os outros que estão semelhantes, que no caso é o 3b, o menos 2b e o 4b.
E fazendo agora a soma desses três termos semelhantes, vamos fazer um de cada vez. Eu tenho 3 menos 2, até aqui então 3 menos 2, vai dar 1. E agora 1 mais 4, 5b. Então aqui vai ficar 5b. Como o resultado da nossa conta que nós fizemos, que deu 5b, foi 5 positivo, aqui entre os dois vai ser um sinal de mais. Então, essa expressão algébrica todinha resolvida, somada, resultou em somente uma expressão algébrica de 2 termos, muito mais curta do que na verdade a gente tinha. Vamos ver agora a mesma expressão algébrica, porém com uma única diferença. Aqui antes do parênteses, nós temos um sinal de menos. E novamente, quando nós temos uma expressão algébrica e nós vemos que conseguimos reduzir ela porque temos monômios semelhantes, nós temos que sumir com o nosso parênteses. Eu sei que grudado aqui nele eu tenho o número 1 escondido e novamente vamos seguir os mesmos passos que seguimos na expressão anterior, como até aqui na nossa expressão, na verdade, todos esses monômios, eles não têm nada a ver por enquanto com o parênteses, nós vamos reescrevê-los aqui na parte de baixo. Daqui em diante, nós temos que resolver o parênteses e aqui então nós vamos preencher com o resultado que vai sair daqui. Só que percebam uma coisa, novamente eu precisaria fazer a distributiva desse valor com cada elemento que está lá dentro do parênteses. Porém, se esse valor é o 1, significa que se eu for multiplicar todo mundo aqui dentro por 1, ninguém vai se alterar. Eu vou continuar tendo o a ao quadrado e vou continuar tendo o 4b. O que vai mudar nessa minha conta? Esse sinal do 1 negativo significa que, por mais que multiplicar o 1 com cada elemento aqui dentro não vai mudar ele, esse menos vai fazer com que todos os sinais daqui de dentro sejam invertidos. Então, o meu a elevado a 2 agora virou menos a elevado a 2. Antes ele era positivo, então agora ele é negativo. E a mesma coisa acontece com esse 4b aqui. Esse 4b dentro do parênteses ele está positivo e quando nós multiplicamos ele por 1, ele fica igualzinho, né? Mantém ainda o 4b e só por ter o menos aqui antes significa que o sinal vai ser invertido. Então o meu 4b positivo vira agora negativo. Sumimos uns com os parênteses, agora então é só fazer a soma dos termos semelhantes. Nós temos aqui um monômio a ao quadrado com outro ao quadrado. 2 menos 1, nós temos 1a ao quadrado. E agora, juntando 3b menos 2b menos 4b, 3 menos 2, até aqui nós temos 1b. 1b menos 4b menos 3b. Esse 1 aqui que está na frente do a ao quadrado, você pode deixar ele lá na frente, não tem problema nenhum, mas normalmente nós não precisamos reescrevê-lo na frente da letra. Então, eu posso falar que tudo isso daqui é igual ao quadrado menos 3b. Toda essa expressão algébrica ficou exatamente desse tamanho. Mantendo agora a mesma expressão novamente, só que agora no lugar antes do parênteses, nós não tínhamos nenhum valor, então a gente sabia que lá encostado do parênteses era o número 1, agora nós temos o número 2. Isso aqui vai mudar alguma coisa? Só um pouquinho. A forma de fazer é a mesma, mas só vai mudar o nosso resultado. O 2 está multiplicando o parênteses aqui, ou seja, todo mundo que está aqui dentro do parênteses, e vamos seguir exatamente a mesma coisa que nós estávamos fazendo até agora. Como até aqui na nossa conta esses monômios não fazem parte ainda do parênteses, eu vou copiá-los aqui na parte de baixo. Então, copiando eles,
nós vamos ficar com isso daqui. E agora o resultado que eu vou colocar aqui na frente vai ser exatamente multiplicando o 2 termo dentro do parênteses. Esse A que está elevado ao quadrado, quando nós não temos nenhum número na frente da letra, significa que aqui nós temos o número 1. E fazendo agora 2 vezes 1 ao quadrado, lembra no nosso vídeo sobre multiplicação entre monômios, que nós fazemos a multiplicação de número com número e letra com a letra? Então, nós vamos multiplicar o 2 com o 1, que vai ficar 2. E o A ao quadrado, nós vamos manter porque nós não temos nenhuma letra aqui junto com esse 2 para multiplicar ele. Então, vamos deixar desta forma. E agora, multiplicando o 2 com o 4b. 2 vezes 4b, novamente número com número. Então, nós vamos ter o valor 8. E vou manter aqui a letra B, porque B multiplicado por nenhuma letra vai ser o B mesmo. Quais sinais que eu vou deixar aqui entre os nossos monômios? Exatamente o sinal dos nossos números. Esse 2 aqui, de quando a gente multiplicou esse 2 com A ao quadrado, ele estava positivo, então vai continuar aqui mais. E aqui estava positivo, quando nós fazemos a multiplicação, continuou positivo, então vai ficar mais aqui. Mantendo agora a mesma estrutura, sumiu parênteses, somente juntar os termos semelhantes. 2A mais 2A, 4A, só que eles estão ao quadrado, né? Vamos manter aqui ao quadrado. E agora fazendo a soma do 3B menos 2B até aqui. E nós temos um outro aqui, certo? 3B menos 2B, 1B, mais 8B, 9B. E como esse 9 é positivo, vou deixar um mais aqui entre eles. Tem alguns exercícios ainda sobre expressões algébricas que traz pra gente exatamente exercícios com essa estrutura, onde eles dão pra gente exatamente algumas expressões algébricas, porém cada expressão algébrica é o resultado de uma letra. Então, A é igual a essa expressão, B é igual a essa expressão e C é igual a essa expressão. E quando o enunciado ele traz exatamente essa estrutura de polinômio no enunciado, logo em seguida ele aparece fazendo a soma ou a subtração das letras, mas não da expressão. Quando isso acontece, significa que nós temos que colocar aqui no lugar do a expressão que foi indicado aqui no enunciado, que é igual ao A. Então, no lugar dele eu vou colocar x ao quadrado mais 3y. Então, eu vou colocar exatamente isso daqui. X ao quadrado mais 3y. Aí, depois nós temos aqui o sinal de mais. A expressão do B, que é 4y mais z. Então, vou somar aqui o valor do 4y mais z. E depois eu tenho somado ainda com a expressão do C, que é tudo isso daqui. Então, vou somente copiá-la aqui no nosso final. Montamos essa conta aqui, cai exatamente na soma e subtração de monômios que não tem parênteses, então você pode muito bem começar a juntar os termos semelhantes, né? Por exemplo, juntar esse com esse daqui, juntar também esse com esse, e também podemos juntar, por exemplo, esse com esse daqui, para a gente poder reduzir essa expressão algébrica. Porém, nós temos que tomar muito cuidado quando aparece uma subtração entre essas letras. E quando isso acontece, quer dizer o seguinte: aqui nessa nossa subtração de baixo, nós temos A subtraído com C. Então, aqui no lugar do A, eu vou colocar exatamente ainda a expressão que o enunciado fala, né, que é igual a ela. Então, coloquei aqui o valor de A no lugar do A. Esse menos é o que vem aqui logo em seguida, porém, sempre quando eu tenho um menos aqui
no meu exercício, eu tenho que automaticamente abrir, e eu não posso esquecer disso, um parênteses aqui. E aqui dentro do parênteses eu vou colocar o valor do C, que é tudo isso daqui. Então vai ficar 3x² mais 2z e fecho o parênteses. É muito importante a gente colocar esse parênteses na letra que está logo depois do nosso sinal de menos. Não podemos esquecer. Porém, quando isso acontece, nós montamos a conta e agora nós temos que resolvê-la. E caímos no exemplo que nós vimos agora há pouco, que temos o parênteses na expressão e para conseguirmos fazer a soma e subtração entre os termos semelhantes, primeiro nós temos que sumir com esse parênteses. Então, novamente, aqui grudado com parênteses, eu sei que não tem nenhum número, então escondidinho aqui tem o valor 1 e a gente segue a mesma forma de resolver que nós estávamos seguindo até agora. Como até aqui, esses dois valores aqui, esses dois monômios, não fazem parte ainda do nosso parênteses, eu vou copiá-los aqui na parte de baixo. E aqui na parte da frente eu vou colocar exatamente o resultado dessa parte da nossa conta, que é resolvendo o nosso parênteses. E lembra da dica que eu falei para vocês? Quando o número for 1 aqui antes do parênteses, significa que tudo que está aqui dentro vai continuar exatamente igual. Então, eu vou colocar até eles aqui, sem mudar nada, porque eu estou multiplicando por esse 1 que está aqui grudado com parênteses, porém, esse menos que tem aqui antes dele vai fazer com que todos os sinais daqui de dentro eles se invertam. Então, esse 3 que antes era positivo, ele vira negativo, e esse 2 que era positivo, agora ele vai virar negativo também. Somemos com os parênteses, agora é só a gente fazer as mesmas junções que estávamos fazendo até agora, que é juntar exatamente os termos semelhantes. Então, conseguimos juntar esse com esse monômio e também conseguimos juntar esse com esse monômio, ok? Aí nós conseguimos dessa forma reduzir tanto esse monômio quanto essa expressão, quanto essa expressão algébrica daqui de cima, ok? Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu ajudo vocês o mais rápido possível. Um beijo para todo mundo e até a próxima!